Fala galera do nosso canal, está entrando no ar mais um Historiando com o professor Daniel Aguiar e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a segunda fase da pré-história chamada Neolítico. Vem comigo e vamos aprender um pouco mais sobre história. O Neolítico, como o próprio nome determina, tem um prefixo neo, que quer dizer novo, então é uma nova forma de vida. No vídeo anterior nós estudamos sobre o Paleolítico, lembra? No Paleolítico, a primeira característica é que os homens eram nômades, não possuíam moradia fixa, estavam de um lugar para o outro em busca de recursos para a sua sobrevivência. No Neolítico tudo muda, os homens agora são sedentários. Que é isso, professor? Sedentários. Estabeleceram-se em um único lugar, à beira de rios, água, recursos para sobrevivência, então eles se tornaram sedentários. Segundo, além de serem sedentários, eles desenvolveram algo que revolucionou completamente a vida humana, que foi a agricultura. Isso mesmo, eles não caçavam, não iam para a mata em busca de tomate, disso, daquilo, é só um exemplo. Eles plantavam, em vez de caçar, eles criaram animais. Então olha só como o homem vai evoluindo, vamos lá. No Paleolítico, eles eram nômades, eles viviam da caça, pesca, coleta de frutos, moravam a princípio em grutas, em cavernas, depois passaram a morar em cabanas. No Paleolítico, eles viviam assim. Já no Neolítico, eles eram sedentários, tinham um lugar fixo, desenvolveram a agricultura, criação de animais. Os homens estavam agora num processo evolutivo muito grande. Só para termos de conhecimento, a agricultura revolucionou completamente a vida humana. Através da sedentarização, nós podemos observar que eles se estabeleceram naquela região chamada Delta do Nilo, tá vendo? Lá no norte do Egito, e vai até a ponta do Irã, lá no Kuwait. Já viu? Aquele arco que ele forma, aquele arco é chamado de crescente fértil. Passa lá no norte pela Mesopotâmia, que fica, o próprio nome Mesopotâmia quer dizer região entre os rios, Rio Tigre e Eufrates. Tem lá uma região super fértil e vem cortando a Síria, o Líbano, até chegar no delta do Nilo, ali no norte da África, no Egito. Essa foi a região onde eles começaram a desenvolver as primeiras civilizações e é óbvio que foi consequência do sedentarismo e da prática da agricultura. A agricultura ela trouxe uma revolução na vida humana. Por quê? Porque os homens passaram agora a ter a habilidade de plantar, de colher, de cruzar espécies, de conhecer certos momentos de se plantar uma determinada espécie de planta e o tempo certo da colheita. Daí nós temos já aquela concepção de calendário, que nós temos um vídeo anterior falando sobre isso. Então nós temos ali na região da crescente fértil, simplesmente as primeiras plantas sendo plantadas, cultivadas, cereais, durante esse período chamado Neolítico. Na China, na América, nós encontramos posteriormente o milho sendo plantado, tubérculos como a mandioca, enfim, nós temos os homens desenvolvendo a agricultura durante esse período. Vale observar que quando os homens se estabelecem em um lugar, adotam o sedentarismo, aquele grupo que está reunido ali é um grupo pequeno, só que com o passar do tempo eles se tornam cada vez maiores. Então, o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos vivessem perto das terras de cultivo, perto de rios, e aqueles grupos foram aumentando e formaram determinadas aldeias, e essas aldeias elas iam se estabelecendo cada vez mais, iam se multiplicando, tornando-se em comunidades. Observe que tem um ditado que diz que onde come dois, come três, só que tem um porém, os homens se multiplicaram demais. E nesse processo de multiplicação houve a necessidade de estabelecer uma organização social, organizar o trabalho, ou seja, vamos ter que plantar para atender a demanda de tantos que cobrem essa aldeia. Então alguns tinham que plantar, outros tinham que irrigar, outros tinham que colher. Então houve a divisão de trabalhos durante esse período. Ou também aqueles que trabalhavam no campo, os pastores, enquanto os agricultores estavam de um lado, os pecuaristas estavam de outro. Então havia toda essa praticidade, toda essa relação que nós podemos observar. Lembra que no Paleolítico nós falamos que ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada? O Neolítico é conhecido como Idade da Pedra Polida, porque os homens agora desenvolveram a habilidade de polir pedras para alcançar o formato almejado. É como você vai pegar uma pedra mais forte e vai lapidar, vai moldar uma pedra mais fraca para chegar no formato que você tanto deseja. E automaticamente essas aldeias foram crescendo de maneira muito grande. E quando os homens começaram, um exemplo,
um a se desenvolver na criação de animais, outro no plantio, nós temos ali os primeiros ofícios surgindo dentro dessa sociedade. É muito interessante nós observarmos todo esse período. Os homens se uniam em aldeias, já montavam tendas cada vez mais aprimoradas e havia um desenvolvimento muito grande. Então, essa é uma pequena pincelada sobre o que foi o Neolítico, sobre as mudanças que o homem ele vivenciou durante esse período, sobre o desenvolvimento da cultura, quando eu falo é a cultura da terra, através da agricultura, dos vários tipos de plantio que eles puderam desenvolver. Enfim, essa é a primeira parte que nós temos desse desenvolvimento que vai se desencadeando e até hoje está em plena continuação. Então, essa é a aula de hoje, espero ter ajudado e até a próxima aula.